Fala pessoal, tudo bem? Trouxe aqui um tema hoje para a gente falar de novo, que é sobre rinomodelação e rinoplastia. A gente tem visto muitos anúncios patrocinados até sobre rinomodelação, prometendo ser um procedimento definitivo e que vai trazer resultados surpreendentes, muitas vezes tidos até como milagrosos, né? Então é o seguinte, primeiro, eu faço rinomodelação com ácido hialurônico, então para não ser aquelas pessoas que falam assim, ele está falando isso porque ele está vendendo o peixe dele, não. Em alguns casos que eu acho que são apropriados, eu faço preenchimento no nariz também, mas eu acho que a maioria dos narizes se beneficiam muito mais da rinoplastia do que desses preenchimentos. Agora, quando a gente entra nessa seara aí de rinomodelação definitiva, né, então o pessoal inventa uns nomes diferentes, rinomodelação 4D, daqui a pouco, sei lá, vai chegar em 5D, 6D. Aí o que acontece? Você acaba manipulando o nariz de uma forma que às vezes pode deixar algum problema, se não for bem sucedido, que pode ser muito difícil de solucionar. Então eu trouxe um vídeo aqui para a gente dar uma analisada, num resultado que foi publicado de internet. Então, como eu estava falando, a gente tem visto muitos anúncios patrocinados até com resultados que eu não gostaria de ter nunca nas minhas rinoplastias. Então a gente vai dar uma analisadinha no vídeo, daqui a pouco eu volto só para concluir. Vamos lá. Pessoal, então vamos lá. Tirei essas fotos aqui da internet, mostrando o resultado de um procedimento. Não conheço o profissional que fez o procedimento, assim como também não conheço a paciente, não tenho interesse de expor ninguém aqui. Até por isso que eu tampei os olhos para que a foto não seja identificável. Mas vamos analisar aqui então. Seguinte, o que a gente pode ver nesse nariz aqui, que é o resultado do procedimento? O que chama mais atenção é o excesso de rotação cranial da ponta, ou seja, esse ângulo aqui está muito aberto. Existe uma variação do que é considerado normal, né? Então esse ângulo é chamado de ângulo columelo-labial, ou a gente poderia usar o ângulo nasolabial, que é até melhor, mas para efeito prático vamos usar esse daqui. Então se a gente aplica um molde de um nariz ideal, então como eu falei, existem variações do que é normal, tem gente que gosta do nariz mais reto, tem gente que gosta do nariz um pouquinho mais empinado. Mas se a gente pega aqui então nesse molde, o que a gente vai observar? Que o nariz deveria estar chegando aqui, ou um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas ele está muito para cima, o que acaba abrindo o ângulo. O efeito prático disso, o que é? O nariz fica curto, né, de perfil, e de frente o nariz pode ficar aquele famoso nariz de porquinho, porque você aumenta a exposição das narinas. Então, se a gente colocasse aqui esse molde no nariz de antes, né, para programar uma cirurgia, qual que seria a programação da cirurgia? Seria tentar reduzir a projeção tanto do dorso quanto da ponta, ou seja, deixar o nariz menor, e ao mesmo tempo aumentar a rotação, né? Fazer uma rotação cranial da ponta, que é o que eu falei, jogar a ponta um pouco para cima, mas não tanto quanto foi feito no procedimento. Então, se a gente continua aqui, isso seria comparando uma projeção de resultado da cirurgia com o resultado que foi obtido com a rinomodelação. Então, não sei se vocês conseguem ver, mas é bem diferente. Aquele nariz é um pouco menor e ele é menos rodado para cima. Se a gente continua aqui, então, se a gente fosse comparar, aplicar o mesmo molde nesse nariz com procedimento, ou seja, vamos supor que a pessoa fala assim, não gostei, agora quero fazer a cirurgia. O que a gente teria que fazer? A mesma coisa. Reduzir um pouco a projeção, deixar o nariz menor, mas jogar a ponta para baixo, fazer o efeito inverso. Só que qual que é o detalhe? Jogar a ponta do nariz para baixo é bem mais difícil do que jogar ela para cima. Então, se a pessoa tiver pouca cartilagem do septo nasal, se ela já tiver feito uma cirurgia do septo, ou se realmente tiver pouco, porque dependendo do tipo de nariz tem pouco mesmo, você quase que obrigatoriamente tem que usar a cartilagem da costela. Usar a cartilagem da costela deixa a cirurgia um pouco mais complexa, um pouco mais caro, então tem que pensar bem, né, quando for pesar tudo na balança. E aqui então, se a gente mostrar, aplicar o molde, né, e preencher esse lugar aqui, dá para ver a diferença do mesmo jeito. Então aqui, eu comparando, por exemplo, o nariz, a forma como ficou, se a gente fosse tentar reverter isso com uma cirurgia. E aqui eu coloquei fotos, essas fotos foram tiradas de um livro, não é paciente minha, não tem interesse nenhum em fazer autopromoção com esse vídeo, né? Mas se a gente for observar, nesse capítulo do livro, o nome do capítulo é Alongamento do Nariz Curto, que é exatamente isso. Então, se a gente olhar aqui, o nariz está mais curto, né? E aqui o nariz foi alongado e foi controlado, esse ângulo ficou menos aberto do que estava aqui. Então, fica mais bonito e aqui claramente você consegue ver também menor exposição da narina. E aí, se a gente comparar esse mesmo nariz com o resultado do procedimento da rinomodelação que foi feita. Ok?
Gente, então é o seguinte, principais diferenças que eu acho sobre rinomodelação e rinoplastias é o seguinte, na rinoplastia a gente tem uma previsibilidade maior de resultado, então nem as minhas rinoplastias eu gosto de falar para os pacientes que elas são definitivas, porque até as manipulações que a gente faz com cartilagem, com enxerto, até isso pode sofrer alteração com o passar dos anos principalmente. Então, mas você tem uma previsibilidade muito maior. Quando você estrutura o nariz, coloca enxerto, passa alguns pontos lá por dentro, você tem maior chance daquilo se manter com o passar dos anos. E a segunda coisa que eu acho importantíssima é que com a rinoplastia, depois que o nariz está aberto lá, você tem um arsenal de técnicas à sua disposição, desde que você saiba operar bem o nariz. Então você, por exemplo, se na rinomodelação a pessoa faz um procedimento lá na hora e eventualmente não fica do jeito que a pessoa quer, você só tem duas opções, ou você reverte aquilo e deixa o nariz e fala, ó, não deu, ou você deixa daquele jeito e espera para ver o resultado. Na rinoplastia, não, o cirurgião que tem esse arsenal de técnicas, se você faz, por exemplo, coloca o enxerto no nariz, você olha lá na hora, acha que não ficou legal, você pode tirar o enxerto, você pode colocar ele mais fino, você pode mudar a posição deles, então você tem mais variações para poder deixar o nariz da forma que você deseja. É claro que toda rinoplastia vai ser bem sucedida, todo nariz vai ficar perfeito? É claro que não, não é isso. Mas eu acho que se a rinoplastia for bem feita, a chance de você conseguir um resultado legal é infinitamente superior à chance de você ter isso com a rinomodelação, que você tem um arsenal muito limitado. Então, se eu faria uma rinomodelação, se eu precisasse fazer uma rinomodelação no meu nariz, eu faria? Com certeza absoluta, não. Até porque, se você faz uma rinomodelação e ela não dá certo, você vai precisar procurar um cirurgião para fazer a rinoplastia. E ninguém gosta de mexer em nariz que já foi manipulado. Por quê? Porque é bem mais difícil. Então, quando eu falo mais difícil, entendam, como vocês gostam de me perguntar, entendam mais caro. Por quê? Porque você acaba assumindo a responsabilidade sobre um resultado que não foi você que fez, entendeu? Então pensem bem antes de fazer essas coisas, consultem com um cirurgião para saber o que seria a perspectiva de resultado do seu nariz, antes de sair fazendo esses procedimentos, simplesmente porque eles parecem muito bons e muito baratos, que às vezes pode não dar certo, tá bom? Um abraço para vocês, qualquer dúvida deixa aqui embaixo que eu vou responder depois, tá bom? Um abraço, até mais.